Boa noite a todos, boa noite a todas. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Francis, do Rui, pastor Carmélio, pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus nesta igreja. Algumas semanas atrás, estive na Chama Viva, na Maia, um tempo abençoado. O Senhor, penso eu, tenha falado com a congregação, falou comigo durante a minha mensagem, e eu espero que fale de novo com vocês. Me chamo Francisco, para aqueles que não me conhecem. Faço parte da Céu e Terra, sou vice-presidente, trabalho na organização junto com o Rui, junto com o Francis e outros irmãos que congregam aqui e também em outras igrejas. Eu não vou perder muito tempo falando daquilo que não interessa, isto é, de mim. Vamos falar aquilo que importa sobre Deus, sobre a sua palavra e a mensagem que Ele tem para trazer para as nossas vidas. Eu gostava de iniciar com uma leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Diz assim, vou esperar alguns irmãos procurarem. Diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela oportunidade que temos de nos reunir como igreja, como os teus filhos, como família da fé. Te louvamos, Deus, porque temos a liberdade de estarmos neste local, enquanto irmãos nossos, pessoas que professam a fé cristã, estão sendo mortos, perseguidos, decapitados, simplesmente por acreditarem no teu Filho Jesus. Nós, entretanto, temos total liberdade de nos reunirmos aqui. Temos total liberdade, Senhor, de colocar o som destes louvores em alto volume, proclamar o teu santo nome, te adorar e declarar que somente Jesus é Rei. Nós, Deus, temos tido tanto conforto, tantas oportunidades boas concedidas por Ti, e não queremos desperdiçá-las. Não queremos, Senhor, que a nossa vida passe em vão neste mundo. Não queremos, Senhor, viver a vida simplesmente por viver, mas queremos viver uma vida para Ti. Queremos viver, Deus, uma vida que Te agrade, uma vida que cumpra os Teus planos e os Teus propósitos para cada um de nós. Por isso nós Te pedimos, Jesus, fala conosco. Através do Teu Santo Espírito que repousa sobre a Tua igreja, fala aos nossos corações nesta noite. Que não sejam minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito, Deus. Porque este culto tem um único objetivo: engrandecer o nome de Jesus. O nome que é acima de todo nome. O nome que importa nomear no céu, na terra, embaixo da terra. O único nome que importa declarar a vitória e a soberania no universo e no mundo, o nome de Jesus. Por isso, Jesus, esteja conosco. Não queremos um culto, não queremos um rito, queremos a Tua presença. Não queremos uma reunião, queremos uma celebração dos irmãos na fé, do Teu corpo, que declaram que Tu és o cabeça. Assim nós entregamos toda esta noite nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, ele nos evidencia que Deus coloca nos nossos corações um dos seus atributos, e um dos atributos de Deus é a eternidade. Deus tem vários atributos. Por exemplo, Deus é bom, a bondade é um atributo de Deus. Deus é soberano, a soberania é um atributo de Deus. Deus é amor, o amor é um atributo de Deus. Deus também é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Há atributos de Deus que são exclusivos dele e que somente ele tem e ele não partilha com ninguém. Entretanto, há atributos que Deus decidiu, pela sua livre vontade, pela sua vontade soberana, colocar no coração do ser humano. Por isso é que nós somos capazes de amar. Deus é amor, é um atributo dele, mas nós podemos amar, ele partilhou conosco este atributo. Nós podemos ser bons com as pessoas, Deus é bom, e ele partilha conosco este atributo. Deus é justo, e nós temos o senso da justiça.
Deus partilha conosco este atributo. Há atributos que ele não partilha, como eu disse, a onipresença, a onisciência. Mas há um atributo de Deus que esse texto revela que ele partilhou conosco, a eternidade. Deus é eterno. E ele coloca no coração das suas criaturas, no coração do ser humano, o anseio pela eternidade. Em algumas traduções, coloca aí que ele coloca o mundo no coração do homem. Não é uma boa tradução. A palavra hebraica, keolam, e olam é realmente um tempo não contável. Por isso, a melhor tradução, neste caso, é aquele que fala sobre eternidade. E Deus coloca no coração do homem, então, um anseio, uma apreciação, uma ideia, uma noção de que há algo depois deste mundo, algo depois desta vida, que a Bíblia nos revela como sendo a eternidade. Entretanto, esse mesmo texto nos revela algo. O ser humano não consegue compreender o que é a eternidade. Veja que ele não diz que o ser humano não consegue compreender Deus, não consegue compreender a essência de Deus, não consegue compreender os planos de Deus, ou a palavra de Deus, ou a lei de Deus. Absolutamente não é isso que ele fala. Ele diz que há aqui um atributo de Deus, a eternidade, Deus coloca no coração humano, e o coração humano não consegue compreender inteiramente aquilo que Deus fez. Nem as suas obras e nem o que é a eternidade. Aqui nós temos que entender que as obras de Deus têm um propósito final, a eternidade. Tudo aquilo que Deus faz, ele não faz do acaso. O acaso, aliás, é um dos princípios da evolução. O princípio evolucionista precisa defender, argumentar de que o mundo nasce do acaso. Porque se o mundo nascer com um propósito, então ele foi criado. Criado por alguém que tem um propósito no universo, na Terra, em todas as criaturas que estão na face da Terra. Entretanto, para eu minimizar a existência de um Criador e de Deus, eu então sugiro, no princípio evolucionista, que o mundo nasceu do acaso, de uma explosão, de vários fenômenos químicos, físicos, etc. Não é isso que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela que Deus criou todas as coisas. Quando Deus cria todas as coisas, não é porque num domingo Deus estava descansando e ele se lembra, olha, não tenho nada para fazer e, portanto, vamos criar o universo. Não é isso. Quando ele cria o universo, o fim já está estabelecido e o fim do universo, depois que se passa, quando esse universo acaba, adentrando na eternidade, também está estabelecido. Por isso é que ele é soberano e por isso é que ele tem domínio sobre todas as coisas que se passam no mundo, na Terra e em todo o universo. Então ele criou isso com um propósito. E o ser humano não consegue compreender que as obras que Deus fez e tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo, que são criação de Deus, tem um propósito para a eternidade. Portanto, vejam bem, Jesus não morreu para que tu tenhas tempo disponível para assistir Netflix. Jesus não morreu para que tu possas te deleitar no conforto, para que tu possas carregar um bom telemóvel no bolso, para que tu possas conduzir um carro de luxo. Ele não morreu para isso. Eventualmente, Deus pode te conceder essas coisas, eu não estou a dizer que isso é proibido, mas eu estou a dizer que isso não é, de maneira nenhuma, o propósito e o objetivo da criação de Deus e da obra do seu Filho, Jesus, na cruz. Isso não reflete na eternidade. As coisas boas, confortáveis, agradáveis que nós temos nesse mundo, porque Deus nos permite ter, não terão reflexo algum na eternidade. Mas o que reflete, então, na eternidade? O cumprimento dos planos de Deus nesta vida. E é isso que o ser humano não entende. É isso que o ser humano não conseguiu entender. Desde o início, quando Deus cria Adão e Eva, e depois toda a sua descendência, que está lá descrita em Gênesis capítulo 4 e capítulo 5, nós vemos duas linhagens, pessoas que amam a Deus, pessoas que aborrecem a Deus. E as pessoas que amam a Deus, as pessoas que buscam Deus, estabelecem uma relação de comunhão com Deus. Os nomes delas são lembrados na palavra do Senhor continuamente através dos séculos. O nome daqueles que amaram a Deus, filhos de Adão, filhos de Eva, nós encontramos registrados nas Escrituras há milhares de anos. Há milhares de anos que a palavra de Deus foi escrita, esses mesmos nomes estão ali marcados. Esses mesmos nomes são ali lembrados. Esses mesmos nomes são ali lidos. Por que estes nomes
de pessoas que amaram a Deus estão continuamente registrados e são continuamente proclamados quando nós pregamos a palavra e quando nos lembramos do livro de Gênesis e não só de tantos outros nomes que aparecem nas Escrituras. Porque o nome dessas pessoas está também marcado na eternidade. E porque estes nomes estão marcados na eternidade, a palavra de Deus, que é eterna e que não passa, registra o nome daquelas pessoas que estão lá marcadas também. E é isso que o ser humano não consegue compreender. É isso que o Eclesiastes aqui está nos revelando. Ele está dizendo o seguinte: Deus fez todas as coisas, quando ele cria algo, ele também determina o fim daquilo que ele cria, e depois do fim material daquilo que ele cria, há um princípio eterno que já está estabelecido pelo Senhor. Não há acaso, não há uma simples evolução dos factos e dos eventos, não há um andar ou um desenrolar da humanidade, da história da humanidade, que ocorra simplesmente pela vontade humana. Nem sequer Satanás condiciona a história da humanidade. Satanás está sujeito à permissão de Deus. Lembrem lá do livro de Jó? Os filhos de Deus vêm e comparecem diante dele, numa grande assembleia, Satanás está lá no meio. Nem é Satanás que instiga Deus. Deus é quem instiga Satanás. Deus olha para Satanás e diz: vixe, meu servo Jó, como é homem íntegro e fiel. E aí Satanás responde também: cercaste ele de todos os bens, toca naquilo que ele tem e veja se ele não te amaldiçoa. O que Deus diz? Vai e toca só nos seus bens. Depois, Deus diz: pode tocar na sua carne, mas não o mate. Então, Satanás não pode fazer com Jó aquilo que ele quer, destruir a vida daquele homem. Ele pode fazer aquilo que Deus permite. Toca nos bens, depois toca na saúde, consoante a permissão do Senhor. Assim é com toda a humanidade. Então, nem Satanás, nem o ser humano conseguem conduzir, formar, estabelecer eventos na história da humanidade que não esteja sob o controle de Deus. Mas tudo o que se passa, o Senhor coloca a sua mão, Ele vê e Ele permite. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Muito bem, se nós entendemos então que Deus coloca, aliás, vale a pena fazer uma menção aqui. Veja, pessoal, que ao longo da história nós nunca encontramos, não há nenhum registro de uma tribo, de uma comunidade, de um povo, antes da era moderna, que fosse ateu. Não existe movimento, não existe discurso, não existe doutrina, não existe teoria ateu. Isso nasce a partir da era moderna, a partir do iluminismo, a partir do humanismo, a partir de vários eventos criados pelo ser humano, que tentam criar argumentos científicos para minimizar a existência de Deus ou a ideia da existência de Deus. Então, isso nos traz uma evidência. Antes do advento da ciência, todo ser humano que vivia de maneira empírica, o que ele sabia era aquilo que ele observava, aquilo que ele vivenciava, não criava-se teorias. Todo ser humano que lá vivia acreditava de alguma forma ou em Deus ou em alguma divindade. Isto é, acreditava no transcendente. Por isso, a eternidade está no coração do homem. Ele pode muitas vezes buscar a resposta para a eternidade no lugar errado, mas a eternidade está no coração do homem, ao longo de todas as eras. Muito bem, se nós compreendemos isso, convém aqui fazermos uma leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito aquilo que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, reiterou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Por que eu li esse texto no Evangelho de Marcos? Talvez porque este milagre que Jesus opera aqui em Cafarnaum e o modo como as pessoas reagem ao milagre, talvez seja a melhor evidência disso que eu comentei em Eclesiastes capítulo 3. Percebem isso? Aqueles homens fizeram um grande esforço para trazer um amigo seu que sofria até Jesus. Chegam na casa, a casa lotada, abarrotada, não havia mais espaço, não conseguiam entrar com a maca. Fazem um esforço sobremaneira, sobem ao telhado, tiram a palha, ou seja, qual fosse a cobertura, e descem aquele paralítico. Descer um paralítico com cordas numa maca, num telhado, é algo realmente que demanda algum esforço. E assim eles fazem. Quando Jesus vê aquele homem descendo na sua frente, imobilizado, paralisado, incapacitado, Jesus olha para ele e declara sobre ele a única declaração que conta na eternidade: filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque com pecados tu não entra na eternidade. Com pecados tu não entras na presença de Deus. Com pecados não há vida eterna para ti. Então Jesus, dominando o conhecimento da palavra de Deus e sabendo do anseio pela eternidade que todo ser humano tem, faz a única declaração e a mais importante de todas que aquele ser humano precisava para entrar na eternidade e não ser eternamente condenado: o perdão dos seus pecados. Mas como os ouvintes reagem? Quando Jesus declara aquilo que é eterno, os ouvintes minimizam, desprezam a declaração de Cristo. Eles dizem assim: quem é esse para perdoar pecados? Bem, este é o Filho de Deus, por isso ele pode perdoar pecados. Este, na verdade, é o próprio Deus encarnado e que veio à terra e habita entre nós e faz milagres e opera maravilhas e declara a palavra com grande autoridade, como nenhum outro ser humano, como nenhum escriba, como nenhum fariseu, como nenhum saduceu. Somente ele faz o que faz e declara o que declara, porque ele é o próprio Deus. Então ele pode perdoar pecados. Mas eles nem sequer questionam isso. Pelo contrário, o questionamento deles está na validade da declaração de Cristo. E eu fico a perguntar: qual seria, e eu não posso dizer porque a Bíblia não diz, e não posso eu, então, sugerir aquilo que a palavra de Deus não diz. Mas qual seria a intenção do paralítico? E qual seria a intenção dos amigos do paralítico? Será que eles realmente fizeram todo aquele esforço pela cura física apenas? Ou será que eles queriam o perdão de Cristo sobre aquele homem? Não sei, a Bíblia não fala, e não posso eu dizer algo que a Bíblia não diz. Isso seria uma análise, uma leitura crítica muito pessoal, e eu poderia aqui perverter a essência do texto bíblico. Mas eu imagino, eu suponho, não estou a dizer que eu suponho, que esses homens foram lá em busca de cura. Que esses homens foram lá para que o seu amigo fosse curado, já que Jesus vinha operando vários milagres na sequência deste texto, especialmente quando ele aparece em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 vem numa sequência de curas e aí entra a mensagem ou a descrição desse mesmo evento aqui em Marcos capítulo 2. Então eu suponho que a ideia deles era obter a cura. Jesus não estava preocupado com a cura. Jesus estava preocupado com a alma daquele homem e com o ingresso daquela alma na eternidade, o direito daquela alma a adentrar numa vida eterna.
Ao mesmo tempo, eu olho para esse texto e eu me vejo, e possivelmente vocês devem se ver nesse texto. Quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos a Deus pedindo coisas físicas e materiais. Quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos a Deus com intenções terrenas, humanas, no nosso coração. Senhor, me abençoa, Senhor, me dá saúde, Senhor, me ajuda a trocar de carro, Senhor, me ajuda a comprar a casa, Senhor, me ajuda a arrendar o outro apartamento, Senhor, me ajuda a ter um emprego. Não é o Senhor me ajuda em todas as minhas coisas? Nenhuma dessas coisas vai resultar na eternidade. Se eu tiver o melhor emprego, e nesse emprego eu não for um luzeiro, eu não for sal da terra, luz do mundo, eu não testemunhar Cristo, este grande emprego não me serve de nada. Não importa o carro, o telemóvel, a roupa, a marca, se eu tiver todas essas coisas, mas as pessoas ao olharem para mim não verem Cristo no meu viver, no meu falar, no meu agir, isso não entra na eternidade. E nem as oportunidades que eu recebi resultarão para a eternidade. Imagina que diante de Deus, naquele grande dia, quando os livros se abrirem, lembrem lá do livro de Apocalipse, abrem-se os livros, no plural, e depois o livro da vida, daqueles que têm os seus nomes escritos na eternidade, para a eternidade. Mas quando abrem-se os livros, no plural, são os livros das obras, dos bons e dos maus, daquilo que toda a gente fez. E esses livros que são abertos começam a registrar, a declarar, diante de toda a congregação, de todos os seres humanos que já existiram na face da terra, as obras de cada um, aquelas que foram vistas e aquelas que foram feitas em oculto aos olhos humanos. Portanto, não te enganes, aquilo que tu faz em escondido, achando que ninguém vê, um dia será declarado publicamente diante dos anjos e diante de todos os seres humanos, diante do Filho, diante do Pai e diante de toda a gente que já passou na face desta terra. Por isso, busque um compromisso sincero com Deus e abandone as obras ocultas. Mas vamos lá, quando isso ocorrer e estes livros forem abertos, imaginem que Vladimir Putin aparecerá ali, Angela Merkel, Biden, todos os grandes homens deste mundo, homens e mulheres. E o meu nome aparecerá ali. E se eles olharem para mim e disserem, quem és tu? Talvez o filho diga, este era um servo meu que me serviu e ele agora entra no meu gozo, ele desfruta da eternidade. Mas vocês que tiveram grandes nomes na humanidade, na história da humanidade, não os conheço. Desçam para o andar de baixo, bem quentinho, onde tudo queima. Pensem que não haverá distinção de obras humanas neste grande dia, mas haverá distinção do cumprimento do propósito e do chamado de Deus em cada um de nós, consoante o cumprimento ou não deste chamado neste grande dia. Por isso, voltando para Eclesiastes 3, o que é que nós temos que buscar do Senhor e no Senhor enquanto vivemos neste mundo? O cumprimento da sua vocação em nós e do seu chamado em nós. É isso que nós temos que buscar, porque senão nós seremos como esse paralítico. Nós nos apresentaremos diante do Senhor, Ele estará ali face a face nos contemplando, nos olhando, podendo nos dar o acesso mais importante que nós jamais poderemos ter, uma vida eterna. E nós, entretanto, estamos aqui pedindo, olha, dá-me um telemóvel, um iPad, dá-me algo que eu gosto, na minha carne, na minha natureza humana, no meu conforto natural. E me esqueço de que a criação deste mundo e a criação da humanidade tem um propósito eterno. O propósito final não é o mundo em si. O propósito final não é a vida na terra. O propósito final é a eternidade. E a minha pergunta é, como nós entraremos na eternidade se durante 8 décadas que Deus nos concede viver neste mundo, nós vivemos para nós mesmos? Pessoal, isso é completamente paradoxal, não faz sentido algum. Vejam bem, eu tenho uma média 80, uns vivem 70, outros 90, uma média 80 anos. 8 décadas. O que são 8 décadas comparado com a eternidade que não tem fim? Então, para que viver 8 décadas para mim? Para que viver décadas da minha vida neste mundo que desaparecerá e que queimará? Para mim, para o meu anseio, para o meu desejo, para os meus planos e para os meus sonhos. Qual é o sentido disso? Aonde isto resultará na eternidade?
absolutamente não resultará. Então, se nós temos no nosso coração o anseio pela eternidade, porque Deus assim o colocou, honremos esse atributo que Deus colocou em nós. E honremos este atributo vivendo uma vida para Deus neste mundo. Francisco de Assis, certa vez, disse assim aos seus discípulos, aos seus seguidores: a todo instante preguem o Evangelho e, se necessário, usem palavras. Pregar o Evangelho não é falar, pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Viver o Evangelho exige de nós um grande esforço. Vejam bem, quando as pessoas nos confrontam, nos afrontam, nos enganam, fazem coisas erradas, em qualquer lugar, no supermercado, no trabalho, na vizinhança, até na igreja, não importa. Como nós vivemos o Evangelho? Oferecendo a outra face. Quando nós apanhamos, quando nós somos injuriados, quando nós somos caluniados, não é na busca da nossa justiça que nós vivemos o Evangelho, mas humilhando-nos debaixo da poderosa mão de Deus, sujeitando-nos a Cristo, ao seu Espírito, testemunhando ao mundo violento, ao mundo agressivo, ao mundo imoral, humildade, mansidão, paciência, amor, manifestando os atributos que Deus colocou em nós. Nós, então, vivemos o Evangelho e pregamos o Evangelho, pregamos Cristo para aqueles que nos cercam. E é isso que resultará na eternidade. 1 Samuel, capítulo 8. Samuel já está velho, diz lá no versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Os filhos de Samuel não andaram nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, aborreceram a Deus e causaram grande dano ao povo. Diz também, 1 Samuel 8, que os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel. Samuel era um dos juízes, do tempo dos juízes, antes de Israel ter um reinado e uma estrutura política unificada. E esses anciãos vieram até ele e falaram assim: vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Tenho certeza que muitos de vocês já leram esse texto. Aqueles que não leram, sugiro que leiam quando acabar o culto. Vão para casa e leiam a palavra de Deus e meditem naquilo que foi dito nesta noite. Mas aqui no versículo 6 diz assim: porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, no versículo 7, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Pessoal, isso talvez seja um dos textos mais fortes do Antigo Testamento. Deus chama um povo, constitui um povo, dentre várias nações ou vários povos que existiam na altura, e revela a esse povo o seu caráter, a sua pessoa, a sua lei, a sua vontade, os seus mandamentos. E diz a esse povo: olha, vocês têm leis, os seres humanos têm leis criadas por reis humanos para governar sobre eles e para controlar as suas vidas e tudo aquilo que eles fazem na face da terra. Vocês têm um rei eterno que governa sobre vocês, que estabeleceu leis para ordenar a vida e para dar vida a vocês através do cumprimento da lei. Aí o que eles fazem? Eles olham para os cananeus, eles olham para os povos de Asdod, lá na faixa de Gaza, eles olham para os moabitas, para os amonitas, para os povos da Arábia, eles olham para todos esses povos e veem assim: eles têm reis. E o que eles dizem? Olha, já que eles têm reis, dá-nos rei também. Aí o Samuel vai lá e diz: opa, tem alguma coisa errada que eu fiz. Deus vai e diz: não tem nada errado contigo, Samuel. O erro está no coração deles, porque eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Eles rejeitaram o Deus eterno, aquele que governa, aquele que os formou. E a partir daqui vem uma sequência de caos em Israel e Judá,
principalmente em Israel, nós vamos ver que em determinado momento da história não há um rei sequer que ame a Deus em toda a nação. Há uma sequência de reis maus que perpassa séculos da história, e quando esses reis maus governam sobre o povo abandona intensamente, cada vez mais, a vontade do Senhor e os seus caminhos. O que nós somos? Somos filhos de Deus, sacerdotes reais, nação santa. Quem é o nosso rei? Cristo. Será que nós tomamos Cristo como nosso soberano, nosso rei? Será que nós não fazemos como o povo neste momento, que olha para o lado, vê o que as nações pagãs tinham e quer para si o mesmo que aquelas nações tinham? Nós nunca vamos conseguir nos sujeitarmos à vontade de Deus e à soberania de Cristo em nossas vidas, se nós olhamos para o mundo e nos comparamos com o mundo. Se nós olhamos o que o mundo faz e nós abraçamos o mundo. Quando nós olhamos para as ideologias pecaminosas e imorais do mundo, e a igreja muitas vezes vai lá num discurso de tentar encontrar a empatia da sociedade, diz, não, eu apoio. Como que tu apoias o que é imoral e pecaminoso? Tu não precisa da empatia do mundo, tu precisas da empatia de Cristo, tu precisa do apoio do Espírito de Deus na tua vida. E é claro, evidentemente, que isso te coloca numa direção contrária àquela que a sociedade anda. A solução não está naquilo que o ser humano produz, ou faz, ou governa, ou delibera. A solução está em Deus. Porque todas as coisas passam pela vontade dEle. Ele cria, Ele estabelece, Ele desenvolve, Ele governa, Ele lidera, Ele permite existir, e Ele dá fim à existência a todas as coisas. Então a solução para tudo está nele. Mas aí a igreja faz o quê? Ela olha para os cananeus ao lado, ela olha para os moabitas ao sul, ela olha para aqueles que estão atrás, e ela diz assim, façamos igual, nos comportemos igual, tenhamos os mesmos sonhos, os mesmos deleites, os mesmos prazeres, as mesmas vontades. Nós estamos declarando ao Senhor, não te queremos como rei, te queremos como um Deus, ou mais um, mas não como aquele que governa sobre as nossas vidas. E, consequentemente, uma coisa resulta noutra. Consequentemente, se eu não entendo a soberania de Cristo, o governo de Cristo na minha vida, e eu não vivo uma vida entregue totalmente a Ele, e isso vai exigir de mim meu tempo, meus recursos, meu dinheiro, minha saúde, meu lazer, vai exigir. E é para isso que nós vivemos neste mundo, para vivermos uma vida sacrificial a Cristo. Mas se eu não entendo isto, eu também não entendo o propósito eterno. Se eu não entendo o propósito eterno, não faz sentido viver uma vida sacrificial para Deus. E se eu não vivo uma vida sacrificial para Deus, eu não tenho Cristo como Senhor da minha vida, como Rei, como soberano. E se eu não tenho Cristo como Senhor da minha vida, como meu Rei, como meu soberano, eu então contemplo um Deus distante. Eu contemplo um Deus que não pode aplicar na minha vida aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 5. Viveu Enoque 65 anos e gerou também a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Por que ninguém mais via Enoque? Porque Enoque andava com Deus. Enoque andou com Deus. Sabe por que Enoque andou com Deus? Sentimento da eternidade no coração, uma vida destinada à eternidade, uma vida sacrificial neste mundo para a eternidade, de tal forma que Deus disse, vem logo para a eternidade, homem. Vem comigo para a eternidade. Esse texto é muito interessante. E há duas palavras aqui que são muito impactantes, Ain no hebraico e Lakar. Basicamente ele vai dizer Halak, Hanor, et Elohim, Ain, ki Lakar, et Elohim. Basicamente essas duas palavras, Ain e Lakar. Enoque estava ao lado com Deus, ele ia com Deus. E Deus o carrega consigo.
Essa é a verdade, esse é o sentido original desse texto. Enoque caminhava ao lado de Deus e Deus o toma nos seus braços. Vejam isso. Veja isso, meus irmãos. Se nós andamos com Deus, lado a lado, nos passos de Cristo, Ele nos toma em seus braços. Chega uma altura que Ele diz, olha, não andes mais. Não caminhes mais neste mundo, não te esforças, não te desgastas, não chora mais, porque chegou a altura de eu te tomar em meus braços. Quando as pessoas olham para nós, será que elas veem a mesma criatura que elas viram nos últimos 2, 3 ou 4 anos? Será que as pessoas, ao nos olharem, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, os irmãos na igreja, eles veem a mesma pessoa continuamente, com os mesmos hábitos, mesmas características, mesmos comportamentos, mesma fé? Ou será que eles veem uma pessoa que tem andado com Deus, e porque tem andado com Deus, eles podem dizer, olha, o Fábio, o Marco, a Denise, já não era aquela pessoa, porque eles andam com Deus. E porque eles andam com Deus, Deus os tem tomado em seus braços e tem levado eles nos seus caminhos. Se Deus nos toma em seus braços, porque nós andamos lado a lado com Ele, nós temos uma garantia. A eternidade nos espera. E a eternidade que nos espera tem uma entrada. Tem uma porta de entrada, bem estreita, bem pequenina, bem apertada, pela qual não se passa carregando os valores, os princípios, as vontades e as coisas deste mundo. Pelo contrário, ao destituirmos-nos dessas coisas, e somente ao destituirmos-nos dessas coisas, é que nós conseguimos passar nessa porta estreita e apertada. Como vocês têm vivido? Não sou eu para julgar, não conheço a maioria de vocês, os que eu conheço, não conheço profundamente para dizer se estão vivendo ou não uma vida que resulte na eternidade. Mas eu posso deixar aqui uma reflexão para cada um. A tua vida tem sido uma vida que aponta para a eternidade, preocupada com a eternidade? Tem sido uma vida que te dá hoje a certeza de ingresso na eternidade? Tu tens a certeza de que se esse prédio cair neste exato momento e todos nós morrermos, tu entrarás na eternidade? E não só isso, ao entrares na eternidade, tu tens a certeza de que haverá um galardão para ti? Tu tens a certeza de que Cristo vais olhar para o livro das obras, vai ler as tuas obras, vai encontrar o teu nome no livro da vida e vai dizer, esta vida, este nome aqui, concretizou no tempo que lhe foi dado e permitido viver neste mundo a minha palavra, a minha vontade, os meus planos, o meu chamado, e portanto ele não só entra na eternidade, mas entra com um galardão eterno que jamais acabará. Porque se não tem sido esta a tua vida, eu fortemente te sugiro, te arrepende hoje, te volta para Deus. Deus não quer a tua presença nesta igreja, ou se tu és visitante de outra igreja, Deus não quer a tua presença dentro de um culto, ou dentro de um rito religioso. Deus quer o teu coração vinculado a Ele. Quando tu vens à igreja, tu vens porque tu tens buscado Deus fora da igreja, tem buscado viver com Deus fora da igreja, de maneira que quando tu chegue aqui, tu receba um ânimo, tu receba um alimento que te permita sair e viver ainda mais intensamente isso que tu tem buscado viver fora da igreja. Se tu não tens, meu irmão, minha irmã, busque isso urgentemente. Busque isso rápido. A coisa mais linda que aconteceu na face da terra, no meu tempo de vida, meus 42 anos de vida, foi Covid-19. Veja, um micro-organismo que ninguém vê, ninguém sabe onde está. Tem precipitado milhões e milhões de vidas à morte.
e tem nos levado a viver numa total insegurança neste mundo, tendo uma única segurança, Cristo. Uma única segurança, Cristo. A única razão que me permite estar aqui, sem saber se tem alguém atrás de mim, do meu lado, contaminado, que pode me precipitar à morte também, é saber que se eu morrer hoje, eu me deparo com Ele, Ele olha para mim, nos meus olhos, e diz: entra, entra. Como está a tua vida com Deus? O que Ele tem para dizer para ti? Como tu estás vivendo neste mundo? E se a vida que tu tens neste mundo, nesta terra que Deus te permite viver, é uma vida que vai te colocar na presença dEle, na eternidade, e com um galardão que resultará para sempre. Pensemos sobre isso. Meditemos sobre isso. Porque não há outra razão, não há outro motivo pelo qual nós vivemos. Hoje de manhã vocês acordaram, tiraram o pé da cama e fizeram, respiraram. Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para que tu pudesses ter um bom churrasco no almoço, uma picanha? Não. Deus permitiu para que tu vivesse para o louvor da glória dEle. E para que ao longo do teu dia, tu fizesse coisas que evidenciassem Cristo na tua casa, na tua família, entre os teus amigos, onde quer que seja, porque isso estará presente na eternidade. Gostaria de fazer aqui uma oração final. E ao encerrar a oração, passo, não sei se o pastor Carmélio, para o Rui, Francis. Ok, alguém vem aqui e faz alguma coisa. Mas eu vou orar. E enquanto eu oro, eu queria pedir que vocês baixassem as cabeças e meditassem sobre isso. Como eu disse, não é um julgamento, mas é uma palavra, uma reflexão individual que todos nós temos que nos preocupar e temos que pensar sobre ela. E pensar como nós estamos vivendo. E o que nós estamos fazendo. E se nós identificarmos que estamos longe, que não estamos de acordo com o anseio pela eternidade, não estamos vivendo uma vida com Deus. A Bíblia nos diz que Ele é fiel e justo para perdoar aqueles que trazem as suas ofensas diante dEle e para restaurar o caído. Por isso, nós vamos orar agora. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que a Tua boa mão se estenda sobre as nossas vidas. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre esta congregação. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada mente e sobre cada coração aqui presente. Levantando aquele que está caído. Levantando aquele que está abatido. Trazendo vida, ânimo, vigor, alegria. Aquele, Senhor, que se deleita neste mundo, mas não na Tua palavra, não na Tua lei. Nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito vivifique, que o Teu Espírito, Deus, traga vida, que o Teu Espírito, Deus, estimule esta congregação e essas pessoas que estão aqui a Te servirem no tempo que nos resta neste mundo. Que nós não venhamos, Senhor, a viver uma vida leviana, uma vida, Deus, que se centra em nós mesmos, mas queremos uma vida, Senhor, que expresse a grandeza de Cristo, que expresse o poder de Cristo, uma vida, Deus, que expresse o amor, o perdão, a salvação e a eternidade que nós temos em Cristo. Uma vida de coragem, uma vida de ânimo, uma vida, Senhor, impulsionada pela Tua vontade e não pelos nossos sonhos pessoais. Pai, sopra sobre cada um aqui presente. Sopra sobre as famílias, sopra sobre aqueles que não vieram ao culto, sopra sobre aqueles que nos conhecem, Senhor, seja como vizinhos, como parentes, colegas de trabalho, sopra sobre eles, tirando eles da morte, tirando eles da escravidão deste mundo e da escravidão do pecado, dando vida às pessoas que nos cercam.
mas dá vida também à tua igreja, para que a tua igreja seja luz neste mundo, para que a tua igreja ilumine aqueles que estão em trevas, para que a tua igreja aponte a direção da salvação e da eternidade. Senhor, faz morrer a natureza terrena, faz morrer a natureza humana, tira dos nossos corações os planos e anseios pessoais, tudo aquilo que não te agrade, tudo aquilo que não faz parte dos teus planos e propósitos. Nós te pedimos, Pai, tira isso das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Só para terminar, quando eu orava, eu me lembrei de algo. Alguns meses, nem um mês, na verdade, né? Mês passado, isso, 2 semanas. Eu fiz uma sequência de mensagens expositivas do livro de Neemias, lá na minha igreja, lá em Braga. E para mim, o texto mais marcante do livro de Neemias, embora há muitas mensagens marcantes, a reconstrução do templo, a coragem dele, trabalhando com uma espada na mão, os homens trabalhando com a espada numa mão e usando a outra para reconstruir o muro, grandes feitos, grandes obras milagrosas há naquele livro. Mas a passagem mais marcante para mim é a que talvez chame menos a atenção das pessoas. Ele está na cidadela de Suzã, atual região do Irão, servindo como copeiro do rei. Um cargo de grande prestígio, porque ele tinha que garantir que não só o alimento do rei fosse continuamente bom, saboroso, mas também que não houvesse veneno. Por isso ele provava também a comida para que o rei não morresse, não fosse envenenado, e por isso tinha que ser alguém de confiança. E ele recebe uma mensagem do irmão dele. Como estão aqueles que ficaram em Jerusalém depois da deportação? E o irmão diz uma notícia: eles estão muito mal. Eles estão vivendo em miséria, em pobreza, os muros da cidade foram derribados, as portas queimadas. Neemias possivelmente nasceu no cativeiro, nasceu na Babilônia ou no Irão, na Pérsia. Nunca viveu em Jerusalém. Mas ao ouvir aquela notícia, ele se comove, ele coloca a sua vida em risco. Diz no capítulo 2 ou 3 que ele se apresenta diante do rei Artaxerxes com grande tristeza no rosto. A corte do rei não poderia jamais expressar tristeza diante do rei. Todos os que faziam parte da corte tinham que continuamente ter um sorriso no rosto, alegria no rosto. Por isso ele diz: muito temi pela minha vida, quando o rei me perguntou: o que é que tens que estás abatido? E ele vai ali e conta aquilo que se passa com o seu povo, seus antecedentes genealógicos. E o rei concede que ele volte para aquela cidade, ou que ele vá, porque nunca tinha lá estado, e reconstrua Jerusalém. E eu tenho a certeza que aqui há vários brasileiros, como toda igreja protestante, evangélica em Portugal. Há também portugueses. Mas veja, todo o continente americano, todo ele, lá da Terra do Fogo, lá embaixo, no Chile, até o Canadá, aquelas ilhas lá no norte canadiano, foram colonizadas por gente deste continente, por europeus. Vocês acham, talvez aqui seja uma mensagem mais específica, os brasileiros, vocês acham que vocês estão aqui para fugir da insegurança e dos problemas no Brasil? Porque veja, se tu sai lá do Brasil porque é muito inseguro, porque há problemas políticos, Deus olha para ti e diz assim: tu não estás a cumprir o meu propósito, mete um cancro aí em ti, acaba com a tua vida em 2, 3, 4 meses. Tu não tem segurança de vida porque tu estás em Portugal ou na Europa. Tu tem segurança de vida porque tu estás debaixo da poderosa mão de Deus. Se Deus te permitiu viver até aqui, te trouxe até aqui, Ele te trouxe até aqui para um propósito eterno. Então que nós busquemos e nos comprometamos a servir a Deus nesta terra, onde os nossos ancestrais viveram e da onde eles partiram para colonizar outros continentes, porque hoje, espiritualmente, estão em grande miséria.
espiritualmente, estão extremamente debilitados. Preste atenção, todas as ideologias e todos os conceitos teóricos, humanísticos, nasceram na Europa. Raríssimos aqueles que nascem nos Estados Unidos, mais raro ainda no Brasil. Todo o resto, tudo aquilo que é ensinado na escola, nos colégios, nas universidades, nasceram na Polônia, na Hungria, na Alemanha, no Reino Unido, na França, todos neste continente. E todas essas ideias são espiritualmente miseráveis. Engrandecem o ser humano e ensinam ao ser humano princípios opostos, contraditórios em relação à palavra de Deus. Por que é que nós estamos aqui, seja os portugueses que fazem parte desta igreja e que conhecem o Senhor Jesus, sejam os brasileiros ou africanos ou outra gente de outra nacionalidade que aqui está? Por que é que está aqui? Não é em busca de vida, de trabalho, de euro, seja o que for. Está aqui por um propósito do Senhor. Que nós nos preocupemos em cumprir este propósito enquanto o Senhor nos permite viver. Amém? Muito obrigado pela oportunidade.